Handicap, o segredo dos apostadores profissionais. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo sobre apostas esportivas. Meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje vamos falar sobre um tema fundamental neste universo, o handicap. Você já ouviu falar em handicap asiático ou europeu? Sabe como essas ferramentas influenciam as apostas esportivas? Vamos explorar juntos o que é o handicap, sua importância para os apostadores, qual é a diferença entre o europeu e o asiático, como funcionam eles, e ainda faremos uma planilha no final para ajudar você a entender melhor como exatamente funciona este código. Gostou do que preparamos para você? Então fique ligado até o final deste vídeo, prepare um caderninho, uma esferográfica e um copo de água, porque eu tenho a certeza que você sairá daqui com mais conhecimento e mais capacitado para lucrar com este código. Agora, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Uma das principais vantagens das casas de apostas online é que você pode dar o lance da sua aposta em diferentes mercados, como é o caso do mercado de handicap, seja ele europeu ou asiático. Por isso, nesse dia para as apostas, vamos mostrar como funciona o handicap com exemplos práticos e ainda daremos dicas para melhorar o seu desempenho neste mercado. Afinal, o que é o handicap? Meu caro jogador, o handicap é um mercado de apostas em esportes onde você pode dar os seus palpites, e a principal característica é ajudar a igualar o nível entre as equipes, principalmente quando há um super favorito na partida. O handicap busca trazer um equilíbrio no jogo, dando vantagem à equipe hipoteticamente mais fraca, gerando assim uma desvantagem para a equipe mais forte. Existem dois tipos de handicap, o europeu e o asiático. Para que você saia daqui realmente capacitado para lucrar com este código, falaremos um pouco do handicap europeu também. E este não difere muito do asiático, tirando a particularidade de que o asiático tem uma vantagem matemática que muito lucro tem dado aos bolsos dos apostadores profissionais. E ao longo deste vídeo falaremos dessa vantagem matemática que ele tem. Então, preste muita atenção para não ficares de fora do assunto, porque essa vantagem bem utilizada vai gerar muito lucro para você nas suas apostas. Mas, para entender melhor, vamos a uma história. Handicap é um nome inglês, onde hand quer dizer mão e cap quer dizer chapéu. E handicap, na tradução literal, significa mão no chapéu. Nós fizemos alguns estudos para procurar achar a origem desse nome. Várias teorias existem sobre a origem do mesmo, mas a mais sustentada é de uma corrida de cavalo onde havia um cavalo muito veloz e o seu montador era igualmente habilidoso. Então, para dar uma chance aos demais participantes, criou-se uma regra absurda de dizer que o montador, ou jockey como é devidamente chamado, deveria começar a corrida com a mão no chapéu, porque isso faria com que ele não estivesse devidamente equilibrado no seu cavalo e desconcentraria o mesmo, dando assim uma chance dos restantes participantes competirem pelo título. Daí a definição resumida de que handicap é dar desvantagem ao favorito. Entendeu a lógica da natureza do handicap? Porque toda essa historinha foi apenas para te resumir que o código serve para gerar desvantagem ao favorito. Voltando ao assunto, existem dois tipos de handicap. Eles adicionam ou subtraem golos de uma determinada equipe para determinar o resultado da aposta. Ou seja, na prática, o handicap serve para dar golos de vantagem à equipe fraca ou retirar golos para a equipe mais forte, criando assim uma desvantagem para essa mesma equipe mais forte. E para não perdermos tempo, vamos logo aos exemplos, que assim aprende-se muito melhor. Um jogo entre Manchester City contra Santos Futebol Clube do Brasil, por exemplo. Como usar o handicap? Bom, antes mesmo do jogo começar, você pode retirar ou dar golo a uma determinada equipe, como dissemos anteriormente. E já agora, acabei de me lembrar de um dado super importante. Os códigos handicap têm duas linhas de entrada para dar os lances das suas apostas. E são elas, handicap positivo e o handicap negativo. Agora, voltando ao nosso exemplo, tínhamos Manchester City contra Santos Futebol Clube do Brasil, onde vemos uma partida com o City claramente como um favorito. Nesse caso, poderíamos dar um handicap negativo, fazendo o City superar essa desvantagem no placar para vencer a partida. Mas
como muita teoria não é marca desse canal, vamos ao exemplo prático de aplicação de handicap negativo em uma partida de futebol. Já temos o nosso exemplo do jogo entre o City contra o Santos, onde, dito anteriormente, vemos o City como um super favorito, não é? Então, para equilibrar as chances, pode-se estabelecer um handicap negativo para o favorito, que no caso seria o City, o que significa que ele começará o jogo com um placar inicial negativo. Digamos que o handicap seja de -1 para o City. Isso significa que com essa entrada, o Man City já entra no jogo com uma desvantagem de -1 gol, ou seja, ele entra perdendo 1-0 e para vencer a partida terá que superar essa desvantagem no placar e marcar pelo menos 2 golos para garantir a vitória. E se eu der -2? A ideia é a mesma, se retirar -2 golos ao favorito, estás a dar 2 golos de vantagem ao adversário. Logo, a partida já está a começar 2-0 a favor da equipe adversária. E para vencer a partida, o time que lhe foi dado -2 deverá marcar pelo menos 2 golos para empatar a partida e depois mais um para vencer. E se o adversário marcar também mais um gol? Aí, é só usar a matemática, meu caro. O jogo estaria empatado e no caso do handicap europeu, você perde a aposta. E preste atenção nesse detalhe, pois ele será útil lá no final do vídeo. Porque se o jogo terminar empatados em gol, você perde a aposta e vamos ensinar como não perder o seu dinheiro, mesmo quando o jogo terminar empatado. Para isso, você só precisa ficar ligado até o final deste vídeo. Ok, agora já vimos sobre o handicap na sua linha negativa, vamos ver na sua linha de entrada positiva, que é o mesmo conceito. Supondo que tenhamos dado mais 2 golos de vantagem à equipe hipoteticamente a mais fraca, aí a gente vence se a mesma não perder por 3-0, porque aí estaríamos perdendo por 3-2. Lembram? O handicap é simples matemática, adição e subtração. Se eu der mais 2, então ela não pode perder por 3-0. Se eu der mais 3, ela não pode perder por 4-0. Se eu der mais 4, ela não pode perder por 5-0. E acreditem, eu já vi isso acontecer. Foi na classificação do Euro. Demos um handicap de mais 8 à equipe e ela foi perder justamente 9-0. Por isso, é sempre bom prestar atenção aos times que estás a usar. Procure estudar o histórico das equipes. Veja a equipe favorita, como ela está, qual é o seu histórico de vitória. Ela está vencendo muitos jogos por 2 golos de diferença ou mais, como por exemplo 2-0, 3-1, 4-2. Aí sim é saudável lhe dar handicap de -1, porque é visível que ele paga e cumpre muito bem essa linha de resultados. Só que antes, você precisa estudar também o adversário. Veja o seu histórico, veja os últimos jogos. Ela está perdendo? E por quantos golos de diferença? Se ela estiver perdendo muitos jogos por 2 golos de diferença, aí sim é super saudável colocar -1 à equipe favorita. Por quê? Porque você estudou os 2 times e viu que o favorito tem ganhado muitos jogos por 2 golos ou mais de diferença, que significa que eles marcam muitos golos. E viu também que o adversário tem perdido muitos jogos por 2 ou mais golos. Então, é uma boa chance para você entrar com -1 ao favorito e lucrar mais. Se calhar tu deve estar a se perguntar: se eu estudei o histórico das equipes e vi que o Manchester City é o favorito e vence por mais gols, por que não aposto logo na vitória direita do City? Bom, é uma boa pergunta e a resposta é igualmente simples. Está na lógica. Se é um super favorito, a casa de aposta não vai dar uma odd lucrativa para a vitória direita desse time. Vão dar uma odd bem baixa e sem lucros. E usando o handicap, você sobe o valor da odd, onde, por exemplo, se a vitória direita estivesse dado 1 e 2, com uma vitória vinda de uma desvantagem de -1, a casa poderá estar a pagar uma odd de 1,43, que já é uma odd muito boa para apostar e ter uma chance de vencer 43% de lucro do seu investimento. O mesmo acontece com o handicap positivo. Ora, vejamos. Se depois do seu estudo tu vires que a equipe fraca ela tem perdido muitos jogos, mas tem perdido por apenas 1 gol de diferença, então você pode lhe dar um handicap de +2. Se ele tem perdido com 2 gols de diferença apenas, então você lhe dá handicap de +3 e assim sucessivamente. Pegou a visão? Se sim, então deixa o seu dedo no like e clica no botão de se inscrever, porque agora vamos falar do handicap asiático, o verdadeiro segredo dos apostadores profissionais.
E ele funciona exatamente da mesma forma que o handicap europeu. Só que tem duas diferenças e essas diferenças são super importantes para você lucrar igual a um apostador profissional. E a primeira diferença é que enquanto o mercado europeu é de números inteiros como -1, -2, -3 e +2, +3, +4, +5 por aí fora, o asiático é visto da seguinte maneira: -0,25, -1,25, -1,75, -2,25, -2,75 e mais 0,25, mais 0,75, mais 1,25, mais 1,75, mais 2,25, mais 2,75 e por aí fora. E agora você deve estar vendo tantos números que se calhar deve estar a pensar que não devias ter faltado aquelas aulas de matemática, não é? Mas calma que agora vamos aprender a usar tudo isso a nosso favor. E vou já resumir tudo para que possas entender melhor. E se eu der -0,75 ao favorito, ele vence se marcar 2 golos. Se eu der -1,25, ele vence se tiver também 2 golos ou mais. E assim sucessivamente. É matemática, é só você saber usar a calculadora a seu favor. E sabe qual é a segunda vantagem do handicap asiático sobre o europeu? É que se eu der mais 2,25 para a equipe mais fraca e essa mesma perder a partida por 2-0, lembra o que aconteceria se terminasse empatado? Pois é, a gente perde a aposta, não é? Só que não, porque isso acontece apenas no handicap europeu, porque no asiático, se terminar empatado, como que nesse exemplo, onde demos mais 2,25 e a equipe perdeu 2-0, a gente vence metade. Mas, como assim? Perguntaria alguém. E como disse, é uma questão matemática, porque o jogo terminaria desse jeito: 2 a 2,25. Logo, a gente vence pelo 0,25 a mais e ganha metade do lucro. Isso não é maravilhoso? Porque nas apostas, a única coisa melhor que ganhar é você não perder o seu dinheiro, não é? E sim, eu sei muito bem que o handicap asiático tem muitos números e por isso é difícil de entender de primeira. Então, agora pegue aquele caderno que você preparou, pegue a sua caneta esferográfica e beba um pouco d'água, porque você merece só por ter chegado até aqui. Porque agora vou deixar tudo mais simples para você. Já pegou a caneta? Então anote tudo o que vamos dizer para não perder nada, porque isso poderá mudar a sua vida nas apostas com o handicap. Porque agora nós vamos ajudar você a entender melhor e vamos recapitular e deixar aqui bem visível para vocês. Vamos começar com a sua linha negativa mais uma vez. Se eu apostar em -0,25, se vencer o jogo, ganha. Se empatar, devolve o seu dinheiro e se perder, você perde a aposta. Se eu der -0,75, se vencer por 2, ganha. Se vencer por 1, devolve o seu dinheiro e se empatar, perde. Se perder, aí não tem jeito, aí você perdeu. -1,25, se vencer por 2, ganha a aposta. Se vencer por 1, devolve. Se empatar, perde. E se perder, perdeu. -1,75, se vencer por 3, ganha. Se vencer por 2, devolve. Se empatar, perde. E se perder, perdeu. Agora vamos ao sinal positivo, dando vantagem à equipe hipoteticamente mais fraca. Mais 0,25, se vencer, ganha. Se empatar, ganha. Se perder, perde a aposta. Mais 0,75, se vencer o jogo, ganha. Se empatar, ganha. Se perder por 1, devolve o seu dinheiro. E se perder por 2 ou mais, aí sim, você perde. Mais 1,25, se vencer, você ganha a aposta. Se empatar, você ganha a aposta. Se perder por 1, a casa de aposta devolve o seu dinheiro. E se perder por 2 ou mais golo, aí sim, finalmente você perde. Mais 1,75, se vencer o jogo, você ganha a aposta. Se terminar empatado, você ganha a aposta. Se perder por 1, tu ganhas a aposta na mesma. Se perder por 2, a casa de aposta devolve o seu dinheiro. E se perder 3, aí sim, você perde. E assim sucessivamente. O handicap não é fácil de entender, mas procuramos explicar o mais claro possível para ajudar vocês. E se tiver alguma dúvida, deixe no comentário que a gente tomará o cuidado de responder todos eles. E se necessário, reveja esse vídeo para entender melhor, porque quantas vezes mais você ver, mais clara ficará a informação na sua cabeça. Ou para um feedback entre tu e eu, me chame no Facebook, procure pela página Apostador Off. E
Então, se esse vídeo foi útil para você, deixe o seu like, se inscreva se ainda não fez, porque esse canal é feito a pensar justamente em ti e em inúmeras formas para ajudar você a melhorar os seus resultados com as apostas. Então, é isso. Fique com Deus e que os lucros venham para nós e para você do outro lado que nos acompanha.